Olá, alunos do Paraná! Eu sou a professora Caroline. Hoje eu estou aqui para dar aula de ciências para vocês e nós vamos continuar falando sobre a evolução estelar. Na aula passada, nós terminamos com esse exercício. Nós já corrigimos, mas nós vamos começar deste ponto. Antes disso, eu gostaria de lembrar vocês de que vocês precisam fazer suas atividades lá no Classroom. Vocês também têm que entregar as atividades que vocês pegaram na escola e ir lá buscar novas atividades, para que vocês possam continuar tendo as notas de vocês e as presenças validadas. Na aula anterior, eu perguntei para vocês qual que era o nome dado a uma estrela que em seu estado avançado explode no céu. Vocês responderam para mim que o nome dessa estrela não é buraco negro, não é anã negra, também não é anã branca, mas sim é uma supernova. Na aula de hoje, nós vamos começar relembrando, na verdade, sobre como que funciona essa questão de fusões nucleares das estrelas. Aqui nós temos um desenho que demonstra o funcionamento da estrela. Nós temos aqui o núcleo, onde eu contei para vocês que é onde acontecem as reações de fusão. Quando eu junto um átomo de hidrogênio com outro átomo de hidrogênio, eles se fundem e formam um átomo de hélio. Nessa fusão, eles vão liberar energia em todas as regiões. Vai existir uma força da gravidade que vai empurrar toda essa energia para o centro da estrela novamente. Então, nós vamos ter uma diferença de pressão, de dentro para fora e de fora para dentro. E isso é que vai equilibrar a estrela. Interessante, né? Só para relembrar. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre várias características de uma estrela. Elas têm massa, elas têm brilho, cor, composição química. Elas também podem ter luminosidade e origens diferentes. Então, nós vamos falar de todos esses tópicos hoje. Antes de começar a aula, eu preciso saber se vocês estavam ligados na aula anterior. Se vocês se lembram de um conceito que eu passei para vocês, que vai ser importante também na aula de hoje. A massa do Sol, ela é utilizada como um parâmetro de medição da massa de outras estrelas. Portanto, podemos dizer que a massa do Sol é igual a 125 mil quilos. Essa é a base de medida que os cientistas usam. Letra A, isso é verdadeiro? Ou letra B, isso é falso? Você vai copiar essa pergunta no seu caderno, vai responder e vai justificar a sua resposta. E daqui a pouquinho eu volto para saber se você realmente estava ligado na aula anterior.
Então, estou aqui de volta e vamos ver qual era a resposta dessa questão. A resposta é falso. Por quê? Vocês lembram que na aula anterior eu disse para vocês que a massa do Sol é equivalente a 2 quintilhões de quilos? Então não é 125 mil quilos. A gente vai usar esse padrão de 2 quintilhões para falar das próximas estrelas. Começando a falar sobre a massa, um pouquinho mais aprofundadamente, cada estrela vai ter um tipo de elemento e dependendo da sua massa, vai ter uma pressão que vai interferir no funcionamento dessa estrela. Se ela tiver muitos átomos de hidrogênio, essa fusão vai acontecer muito mais rápido e ela vai ter uma liberação de energia maior. Então, o seu brilho também vai ser maior. O Sol, como é uma estrela de massa intermediária, ele tem um brilho também intermediário. Falando sobre o brilho das estrelas, nem tudo que brilha no céu à noite é uma estrela. Você sabia disso? É verdade. Quando o Sol se põe à tarde, existe o primeiro ponto brilhante que aparece no céu que não é uma estrela. Ele é um planeta, o planeta Vênus. Muitas pessoas chamam ele de estrela d'alva, mas ele é um planeta que é possível de ser visualizado daqui da Terra no céu à noite. E aí, como é que eu vou saber se um ponto que está no céu ele é estrela, se ele é planeta? Eu vou precisar analisar uma questão que a gente chama de brilho aparente ou magnitude aparente. Essa magnitude está relacionada com o brilho que a gente vê no céu que aquele astro está trazendo até aqui a Terra. Lá no século II a.C., Hipparcos criou uma classificação para isso. E dentro dessa classificação, quanto maior é o brilho desse astro, menor vai ser o número que a gente dá para ele nessa classificação. O nosso Sol, por exemplo, tem uma classificação de -26. Então, o brilho dele, que chega aqui na Terra, é um brilho muito intenso. Diferente de uma estrela que seria classificada como brilho 4, por exemplo. Ela não seria tão brilhante aos nossos olhos. Além de Vênus, nós temos outros planetas que brilham no céu à noite que é possível visualizar, como Marte, Júpiter e Saturno. As estrelas também têm cores diferentes. E a gente pode determinar essa cor de acordo com a temperatura que elas têm. Elas são classificadas dentro do espectro visível que o ser humano consegue enxergar. Existem outras cores que os nossos olhos não conseguem ver. Dentro dessa classificação, nós vamos dar letras para cada cor. Para ficar mais fácil de você lembrar, eu trouxe um macete. É um macete em inglês, mas que vai servir para te ajudar. É essa frase aqui, ó. Oh, be a fine girl or guy, know me. Não entendi nada, professora. Pera. As estrelas de coloração mais próxima do violeta, elas são classificadas com a letra O. E elas têm uma temperatura de mais ou menos 60 mil graus Kelvin. As estrelas de letra B, elas são mais azuladas. E elas têm uma temperatura de mais ou menos 30 mil graus Kelvin. Abaixo delas, nós temos a letra A, com uma temperatura de mais ou menos 9.500 Kelvin. Em seguida, nós temos a letra F, com uma coloração que é uma mistura de amarelo e laranja, de uma temperatura de mais ou menos 7.200 graus Kelvin. O Sol, que é a nossa estrela, ele está numa classificação de letra G, numa temperatura de 6.000 graus Kelvin aproximadamente. Abaixo do Sol, nós temos as estrelas de letra K, que tem uma temperatura de 5.250 Kelvin. E as estrelas mais frias são as vermelhas, da letra M. Elas vão ter uma temperatura de mais ou menos 3.850 Kelvin. São dados curiosos, mas que podem te ajudar na hora de estudar sobre as estrelas. Você pode conhecer elas mais aprofundadamente.
E aí você pode usar essas classificações para poder lembrar disso depois. Então, as estrelas mais frias vão ter sempre uma coloração mais puxada para o azul e as mais quentes para o vermelho. Agora eu quero ver se você estava prestando atenção de verdade. Tem uma atividade para você fazer lá no seu caderno. Um quiz. Você vai completar a frase nesses espaços com as palavras das opções que estão aqui embaixo. A frase é a seguinte: na sequência principal, as estrelas de massa maior que a do Sol apresentam temperaturas mais e as estrelas de massa menor que a do Sol apresentam temperaturas mais e são. Então você vai procurar nas opções aqui A, B, C e D quais palavras vão se encaixar ali. Eu tenho como letra A, para o primeiro espaço, elevadas, avermelhadas, baixas e azuladas. Para a letra B, eu tenho elevadas, azuladas, baixas e avermelhadas. Para a letra C, eu tenho baixas, avermelhadas, elevadas e azuladas. E na letra D, nós temos baixas, azuladas, elevadas e avermelhadas. E aí, qual será a resposta certa? Faz no seu caderno e eu já volto para a gente ver se está certo.
Então, nós temos como resposta certa dessa atividade a alternativa B, elevadas, azuladas, baixas e avermelhadas. Portanto, as estrelas que forem mais quentes vão ter uma coloração mais azul. E as estrelas que forem menos quentes terão uma coloração vermelha. Nós já falamos na aula anterior um pouquinho sobre a composição química das estrelas. Lá no início da aula, eu comentei com vocês que os átomos de hidrogênio se combinam, se fundem e formam átomos de hélio. Tem estrelas que vão fundir hélio e formar outros elementos. Esses elementos podem ser lítio, carbono, oxigênio, magnésio, podem ser vários dos elementos que estão na tabela periódica. O último elemento que uma estrela é capaz de produzir, através das fusões dos seus átomos, é o ferro. O ferro é um elemento que tem o seu núcleo muito pesado. E aí, depois que forma esse elemento, a estrela não é capaz de juntar os dois para formar um novo. Na aula anterior, eu comentei com vocês que as estrelas, quando tinham muita massa, elas acabavam explodindo. Então, quando elas chegam no ponto de produzir ferro, elas vão gerar aquele colapso que dá origem às supernovas. Geralmente, as estrelas que formam ferro são estrelas com massas maiores do que a do Sol. Outro fator interessante sobre as estrelas é a luminosidade. A luminosidade não é a mesma coisa que o brilho. O brilho é aquilo que nós vemos no céu que uma estrela está emitindo. A luminosidade é a quantidade de energia que ela emite por segundo na superfície da estrela. O núcleo dela vai ter uma temperatura diferente da superfície. Então, a gente vai usar só essa parte de fora para contabilizar a sua luminosidade. Ela vai estar diretamente ligada ao tamanho da estrela e à sua temperatura. Então, nós vamos ter 5 classificações dentro da luminosidade. A primeira é a classificação das supergigantes. A segunda, das gigantes brilhantes. A terceira, das gigantes. A quarta, das subgigantes. E a quinta, das anãs. Vocês se lembram que eu comentei com vocês que o nosso Sol é uma estrela anã? Então, dentro da luminosidade, ele tem uma classificação 5. Legal, né? Outra coisa sobre as estrelas, nós podemos observar nessa imagem. Nós temos o Sol aqui nesse pequeno ponto, lá no meio da Via Láctea. As outras estrelas que estão na sequência são estrelas que têm um brilho e um tamanho maior que o do Sol. Nós temos aqui Sirius, que é uma estrela maior que o Sol, muito grande, que está na constelação de Cão Maior. E ela está próxima do nosso sistema solar, próxima da nossa galáxia. Nós temos Vega, Spica, Arcturus. Percebam a diferença dessa estrela, porque mais à frente nós vamos falar dela novamente. Arcturus é muito maior do que o Sol. Só que aí, acima dela, nós temos Alnitak, Aldebaran, Canopus, Rigel. Também vamos falar da Rigel. Percebam a diferença de tamanho entre ela, Arcturus e o Sol. A maior estrela que nós temos nessa imagem é a Gama Crucis. É uma estrela que é muito, muito, muito maior que o Sol. E dá para visualizar nessa imagem essa questão. Lembrem da estrela Rigel, da Arcturus e do Sol, que nós vamos falar deles adiante. Temos aqui um quiz para vocês realizarem no caderno. Com relação às características que aprendemos, a estrela que nos fornece calor e luz em maior quantidade é o Sol. Ele tem em sua composição química 2 elementos em maior quantidade e é classificado de acordo com a sua luminosidade, em uma classe de estrelas. Escolha abaixo a opção que melhor responde. Quais são esses 2 elementos químicos que formam o Sol e estão em maior quantidade na sua composição e qual a classificação do Sol quanto à sua luminosidade? Nós temos na letra A hidrogênio e carbono, que são os elementos, e estrela gigante, que seria a classificação. Na letra B, hélio e ferro como os elementos,
e estrela anã como a sua configuração. Letra C, hélio e lítio e estrela gigante brilhante. E na letra D, nós temos hidrogênio e hélio na composição e estrela anã quanto à classificação de luminosidade. Você vai copiar no caderno e vai responder e eu já volto para saber se você respondeu certo.
Voltamos então com a resposta correta da atividade. E a alternativa que melhor responde essa questão é a letra D. Então, a composição do Sol, ela tem hidrogênio e hélio, e ele é classificado como uma estrela anã de acordo com a sua luminosidade. Agora eu tenho para vocês aqui um QR Code, que é de um aplicativo muito legal, o SkyMap. Com esse aplicativo, você consegue visualizar o céu da onde você estiver. Você pode movimentar o seu celular e ele vai dar a posição exata dos astros que estão naquela região. Quando você estiver usando o aplicativo, você vai ver as estrelas nesse formato. Nós temos aqui 4 imagens que eu trouxe para vocês de constelações que são formadas nesse aplicativo. A primeira constelação que nós temos é a de Cão Maior. Lembra que eu falei para vocês observarem a estrela de Sírius? Então, ela está aqui, ó, na constelação de Cão Maior. O Arcturus, que eu falei para vocês observarem, está nessa constelação do Boieiro, que também dá para ser visualizado no aplicativo. Lá naquela imagem também tinha Rigel, que é uma supergigante azul, e ela está na constelação de Órion, que parece um caranguejinho, ó, bem bonitinho. E nós também temos a constelação de Escorpião. Lá no centro dela nós temos Antares, que é uma estrela gigante vermelha. Eles dizem que essa estrela é o coração do escorpião. E você consegue visualizar ela no céu, com o aplicativo você acha ela mais facilmente. E aí eu tenho uma perguntinha para fazer para vocês, para ver se você prestou atenção nas imagens anteriores. Observando a constelação abaixo, podemos encontrar uma estrela da classe das supergigantes. Essa estrela é letra A, Sirius, ou letra B, Rigel? Olhando o formato que as estrelas estão formando aqui, qual dessas constelações estamos falando? Responde aí no seu caderno que eu já volto.
Então voltamos e essa constelação é a constelação de Órion, onde nós temos a estrela Rigel, que nós vimos lá no slide anterior. Então, se você gostou do aplicativo, baixa ele no seu celular e se diverte observando o céu. Agora nós vamos falar um pouquinho do Sol. A nossa estrela, ela tem cerca de 4 bilhões de anos e uma temperatura na sua superfície de quase 6.000 graus Celsius. A temperatura no núcleo do Sol é de mais ou menos 15 milhões de graus Celsius. Então tem uma diferença entre a temperatura do núcleo e da superfície. E ele tem em sua composição mais de 99% de toda a massa que compõe o sistema solar inteiro. Ou seja, ele tem uma massa muito grande. Dentro do núcleo do Sol, nós vimos lá no início da aula que acontecem as reações de fusão. Essa reação de fusão vai liberar energia nessa zona de radiação, essa partezinha aqui, onde a energia vai ser eliminada para cima, para baixo, para os lados. Nós vamos ter também a zona de convecção ao redor do Sol, aonde vai ter uma diferença de gradiente. Vai ter a temperatura que vai estar sendo emanada pelo Sol e a gravidade que vai estar empurrando essa energia para dentro. Então vai ter essa convecção de energias. A energia mais quente que vai tentar sair, a gravidade vai empurrar, ela vai esfriar um pouquinho e ela vai voltar. Então essas são as principais partes que o Sol tem. Ele tem uma atmosfera, assim como o nosso planeta. O nosso planeta tem uma atmosfera gasosa, onde nós temos nitrogênio, gás de dióxido de carbono, gás oxigênio, vapor de água. Na atmosfera solar, nós temos 3 regiões. A região da fotosfera, que é essa partezinha branca, onde tem uma intensidade luminosa muito grande. Nós temos a cromosfera, que é essa parte amarela, onde a gente consegue ver a cor do Sol. E nós temos a coroa do Sol. Quando acontecem os eclipses, onde a Lua entra na frente do Sol, nós conseguimos ver apenas a coroa dele. Quando você observa os raios solares aqui na Terra, grande parte daquilo que você está observando vem da coroa da atmosfera solar. A atmosfera do Sol, ela tem vários gases, várias partículas, vários elétrons e prótons que são eliminados. Quando eles são jogados para fora do Sol, eles têm como se fosse um vento, uma brisa que o Sol vai emanando. A gente chama isso de vento solar. Junto com essas partículas do Sol, nós temos partículas que têm cargas elétricas. Então ele vai criar um campo magnético quando ele vai emitindo esse vento solar. O nosso planeta, o planeta Terra, também tem um campo magnético. Quando esses ventos solares atingem o campo magnético da Terra, acontecem reações entre as partículas que vieram do Sol e as partículas que compõem o nosso campo magnético. Aquelas reações entre as cargas polares dos átomos. Quando acontece isso, nos polos do planeta, nós conseguimos observar algumas luzes no céu. Essas luzes nós podemos chamar de auroras boreais. E essas luzes são dadas, então, por conta da diferença dos campos magnéticos que se interagem, tanto do Sol quanto da Terra. E nós temos aqui um quiz, para encerrar a aula, sobre esse assunto. O belo fenômeno óptico da aurora boreal é comum no céu noturno das latitudes polares da Terra. Tal fenômeno, de grande apelo visual, é causado por contato, letra A, dos ventos solares com o campo magnético do planeta, letra B, das massas de ar polares com os raios de sol da meia-noite, letra C, das massas oceânicas frias com a radiação solar no inverno, ou letra D, da gravidade da Lua com a estação inverno no Polo Norte. De acordo com o que nós falamos, qual das alternativas é a correta? Copia no seu caderno e a gente já volta para corrigir.
Voltamos então com a resposta desse quiz e a resposta certa é a letra A, dos ventos solares com o campo magnético do planeta. Chegamos ao fim então de mais uma aula de ciências sobre temas astronômicos, só relembrando que hoje nós aprendemos as características das estrelas e as classificações que elas têm. Também falamos sobre as partes que compõem o nosso Sol e sobre as auroras boreais, que são esse fenômeno gerado nos polos do planeta. Lembre-se de continuar se alimentando bem, tomando água, converse com seus amigos e familiares, respeite o distanciamento social, não esqueça de usar máscara e ajude nas atividades de casa. Não deixe de revisar os seus conteúdos de todas as disciplinas, porque é muito importante. Também não se esqueça de, se você usar os aplicativos no celular, entrar no aplicativo, confirmar a sua presença nas aulas, realizar as atividades que estão anexas, responder as mensagens que os seus professores estão deixando nos murais. E se você não tem acesso aos aplicativos, entre em contato com a sua escola e veja a disponibilidade dos dias para você ir buscar atividades ou então levar as que você já tem. Assim, você vai poder ter a sua frequência e a sua nota garantida, ou no aplicativo ou na escola. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu sou a professora Carol e eu encontro vocês na próxima aula com mais um assunto astronômico. Até mais!